Você sabia que você pode estar pesando o ambiente do seu lar? Pois é, e eu vim hoje conversar sobre isso. E se você quer descobrir se você está trazendo esse clima meio pesado para dentro da sua casa, assiste esse vídeo até o final. Olá, papais e mamães! Eu trouxe um assunto hoje aqui que pode ser que mexa um pouquinho dentro aí de você, do seu coração, mas é um assunto extremamente importante. Não deixa de ser algo que nós já viemos, né, falando aí com algum tempo já com vocês, mas hoje eu trouxe uma perspectiva mais relacionada aí a Cristo, tá? Então, vocês vão perceber como que nós, às vezes sem com essa intenção real, né, trazemos ali um clima pesado para dentro das nossas casas, dos nossos lares, e como isso realmente afeta muito as crianças, afeta todos, na verdade, que habitam ali naquela casa. Então, vamos começar aqui com esse assunto. Pessoal, o que acontece? Às vezes nós, né, como pais, nós arrumamos uma desculpa, tá, para uma má conduta, né, por ter ali agido, não sei, de alguma forma com o nosso filho, que no fundo você sabe que não foi a melhor maneira, né, de ter lidado com aquela situação, e você acaba ali encontrando uma desculpa, né, você fica nervoso e acha que não tem como você ser paciente e calmo porque você não está se sentindo bem naquele momento e você não consegue falar de uma maneira mais agradável com o seu filho. Mas o nervosismo, tá, que é muito comum ouvir os pais usando isso como uma desculpa, ele não é uma desculpa para impaciência, tá? Vou repetir, o nervosismo não é desculpa para a impaciência, principalmente se você vem de uma família cristã, se você é cristão ou cristã, não deveria ser uma desculpa para nós, tá? Por quê? Quando você usa isso como uma desculpa, você acaba enganando a si mesmo. Eu engano a mim mesma, tá? Usando isso como uma desculpa e acaba agradando a quem? O inimigo, tá? Satanás mesmo. Ele se agrada disso. Porque quando eu acredito e uso isso como uma desculpa, né? Eu estou ali me enganando e o que vai acontecer? O inimigo ele vai se alegrar com isso, né? No fato de que a graça de Deus que nós temos aí livremente não seja por nós considerada suficiente para vencer essas fraquezas naturais, né? Eles podem e devem dominar-se sempre, tá? Eles quem? Nós pais, tá bom? Nós precisamos nos dominar, ter o domínio próprio dentro da nossa casa e nós podemos fazer isso, tá bom? Deus requer isso de nós, ok, pessoal? Então, vamos parar de usar isso como desculpa. Eu sei que é difícil, tá? Às vezes nós estamos ali cansados pelo trabalho ou até oprimidos, né, por causa de algumas preocupações, e isso não nos deixa com um espírito calmo, né? Isso tira a nossa paz, na maioria das vezes, né? E aí o que acontece? Manifesta ali totalmente o contrário, uma falta de tolerância enorme, né? Que a gente acaba descontando realmente em cima dos nossos filhos, em cima da esposa, em cima do marido, e isso desagrada a Deus, né? Precisamos ter a consciência de que isso desagrada a Deus. Não é a vontade de Deus esse tipo de coisa, tá? E isso traz uma nuvem sobre a família, tá? Que é o que eu estou querendo falar aqui para vocês hoje. Então, quando nós nos sentimos ali mal-humorados, gente, para um pouquinho, respira, não cometa esse grande pecado de envenenar toda a sua família com a tão perigosa irritabilidade, tá? Porque isso contamina toda a família, tá bom? E o que você precisa fazer? Nessas ocasiões, manter sempre a vigilância redobrada sobre você mesmo. Quando você tá percebendo que você está passando do ponto, você precisa se vigiar,
tá? Você precisa começar a trabalhar esse domínio próprio dentro de você, tá? E se determinar a não permitir que nenhuma palavra que não seja agradável e alegre saia da sua boca, tá bom? É difícil? É difícil, mas você pode recorrer a Deus para que Ele te ajude nessa transformação. Porque eu sei que não é fácil, mas é o domínio próprio. Sem domínio próprio, é muito difícil você construir ali uma boa educação, uma boa base para o seu filho, porque você acaba não ensinando isso para ele também. Então, quando ele for adulto, ele vai passar por esses problemas que você está passando também, de distúrbio, de descarrego, né? E se você precisa realmente ter esses momentos aí de, não sei, né? De você gritar, não sei. Faça isso sozinho, né? Não, evite fazer esse tipo de coisa na frente do seu filho. Mas quando nós olhamos para Cristo, não tem nem motivo, né, para você criar esse tipo de sentimento de ira dentro de você, né? Então, essa necessidade aí de descontar, essa falta de tolerância, ela não precisaria existir. Por mais que nós vivamos aí num mundo cheio de muitos problemas, tá ok? E para quem que você pode olhar nessa situação, como eu falei para vocês, para quem nós podemos recorrer? É Jesus, tá? E se você for lembrar de toda a história de Jesus ali na Bíblia, ele passou por N situações e ele sempre se manteve ali manso, né? Jesus, ele conhece todas as nossas fraquezas, ele mesmo passou, né, pela nossa experiência em todas essas coisas, menos o pecado. Então, ele preparou para nós um caminho mais adequado à nossa força e à nossa capacidade. Então, nós precisamos recorrer a ele, tá? Então, muitas vezes, quando tudo parece dar errado no círculo familiar, existe uma irritabilidade ao redor, né? Ela acaba surgindo e todo mundo que está ali naquele ambiente parece também muito infeliz, muito descontente. E os pais, o que acontece? Eles acabam lançando a culpa de tudo isso sobre os filhos, né? E assim, gente, isso é muito triste, de verdade. Por quê? Você desconta numa criança uma culpa que não é dela, na maioria das vezes. Porque a criança, ela está se desenvolvendo e ela está absorvendo toda essa energia que você está passando para ela e ela vai e te imitando, né? Nós já falamos várias vezes isso aqui. A criança, ela vai imitando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. É muito claro isso, tá? Eu tenho aqui a minha filha de 2 anos e, nossa, é uma fase que claramente nós vamos observando como ela vai copiando e aprendendo as coisas conforme como a gente faz aquelas coisas, né? Como o nosso agir. Então, não tem como você fugir disso. E muitas vezes, né, nós acabamos julgando muito as crianças como desobedientes, desgovernados, as piores crianças do mundo, né? Quando a causa da perturbação está em quem? Em nós, como pais. Percebem? Que é o que gera todo esse mau comportamento da criança. Também já disse aqui isso para vocês. Então, assim, Deus, ele requer que nós exerçamos o autocontrole, tá bom? E quando você conseguir exercer esse autocontrole, com certeza você vai ensinar isso também para o seu filho, para sua filha, tá? O que é uma coisa muito bonita. Então, nós precisamos reconhecer que quando nós cedemos ali para a impaciência, cedemos ali à irritação, nós fazemos com que os outros que estão ali ao nosso redor sofram. Eles sofrem, eles absorvem todo esse clima pesado, tá bom? Eles são totalmente afetados por um ambiente ali pesado. Então, o seu filho vai sofrer, seu marido vai sofrer, a sua esposa vai sofrer. E quem mais que more com você? E aí, o que acontece? Essas pessoas
cercadas por esse espírito pesado ali, né? Por esse clima pesado ali naquele ambiente, o que vai acontecer? Vão demonstrar esse mesmo clima, tá? E assim o mal ele aumenta, tá? Então, olha só o que acontece. Você trouxe tudo aquilo para dentro da sua casa, as pessoas ao redor elas vão sofrer e aí elas acabam sendo afetadas por tudo isso e acaba ali aumentando o mal porque elas vão começar a reagir igual a você. E você acaba sim pesando o ambiente do seu lar, da sua casa. E isso realmente é muito triste. Então, nós devemos corrigir os nossos filhos com amor. Isso não é segredo, já falei algumas vezes aqui para vocês isso. Claro que não é questão de permitir que eles façam a própria vontade, né? Até que nós ali fiquemos irritados e aí castigue eles, né? Não é sobre isso. Esse tipo de correção também só favorece o mal em vez de remediar ele, tá? Quando você fica ali irado com a criança que erra, você está aumentando o mal, tá? Você está aumentando aquele clima pesado, toda aquela situação, porque isso desperta as piores tendências da criança, tá bom? E leva ela a pensar que você não se importa com ela. Olha só onde vai. E eu quero colocar aqui um ponto de exclamação para vocês, que isso daqui eu não estou tirando de livros sobre disciplina positiva, tá? Eu estou tirando de uma escritora cristã. Só para vocês terem noção de como é muito parecido, né, toda essa questão baseada na Bíblia, tá? Algo inspirado realmente por Deus. Então, assim, pessoal, não é algo da boca para fora e para vocês verem como que tudo aqui é um complemento, tá? Então, eu trouxe essa versão mais baseada realmente na Bíblia para vocês verem como uma coisa está ali conversando com a outra, tá? Porque vocês estão percebendo que são assuntos que nós já conversamos aqui. Se for você que está assistindo, né, que já nos acompanha há algum tempo, você sabe disso. Então, a criança, ela vai ali, você vai levar a criança a pensar que você não se importa com ela. E isso vai concluir que você não poderia tratar, né, ela desse modo se você se importasse com ela. Então a criança ela vai ali concluir tudo isso, ela vai então falar, puxa vida, eu erro tanto, né? Eu sou tão assim errada, meu pai não se importa comigo, ele só briga comigo, ele não me ensina nada. É isso, sabe? Seu pai ficou irado com você, como que você se reagiria? Vamos se colocar um pouquinho no lugar da criança, tá? É muito desagradável, né? É humilhante, porque você não consegue conversar, você não consegue colocar ali o seu ponto de vista, o seu lado da história. Então, não existe uma troca de conhecimento, existe apenas ali uma correção muito dura e difícil para a criança. E vocês acham, vocês julgam aí que Deus, ele não toma conhecimento do modo pelo qual os nossos filhos, as crianças, elas são corrigidas? Ele sabe de cada uma delas porque ele se importa. E ele sabe também quais poderiam ser os resultados, os benditos resultados, né? Se o trabalho da correção fosse feito de modo a conquistar em vez de repelir. Porque isso é muito claro, nós vemos o tempo todo ali na trajetória da vida de Cristo como ele conquistava as pessoas. Tá? Antes de qualquer coisa, e assim ele conseguia depois levar a mensagem, levar a cura, ele conquistava as pessoas. Então, eu suplico a vocês, não corrijam os filhos de vocês com ira, não faça isso, tá bom? Mais do que nunca, pessoal, este é o tempo que nós devemos agir com humildade, paciência e muita oração, tá? Uma sabedoria mesmo que vem de Deus. É tempo de nós ali nos ajoelharmos com as crianças, tá? Pedir perdão ao Senhor, procurar mesmo ganhá-las para Cristo, manifestando ali bondade, amor. E aí sim nós vamos ver que um poder mais elevado do que o da terra está cooperando com os nossos esforços como pais.
E isso não tem preço, isso não tem valor. Então, quando nós formos ali obrigados a corrigirmos um filho, uma filha, não aumenta o tom de voz, né? Não perde o domínio próprio, porque o pai que ao corrigir o filho ou a mãe dá vazão à raiva, presta bem atenção no que eu tô falando. Se no momento que você vai corrigir o seu filho, você deixa a raiva surgir, você dá vazão à raiva, você está mais em falta com Deus do que a criança, tá? Tenha certeza disso. Palavras ásperas e iradas, elas não têm origem celestial. Não tem, tá? Gritar e se irritar nunca resolve. Você pode observar isso, só aumenta o caos. Isso é uma realidade, tá bom? Então, em vez disso, desperta os piores sentimentos do coração humano, pessoal. Essa é a verdade. Então, quando os nossos filhos, eles cometem um erro e ficam ali cheios de rebeldia, né? E nós ficamos ali tentando falar e agir de uma forma ali áspera, né? Esperando que isso vai resolver, não vai resolver. Sabe o que você faz? Espera antes de corrigir, tá? Espere. Isso aqui são palavras aqui da escritora. Esperem antes de corrigi-los. Olha só. E aí remete lá para a questão da pausa positiva. Lembra que nós já falamos aqui sobre isso? Pois é, o que é a pausa positiva? Você parar ali um pouquinho para respirar. Se precisar, se retira ali por um minuto, respira fundo, para você poder reativar ali o seu cérebro racional, tá bom? Porque no momento ali do fogo é difícil mesmo, a gente quer explodir. E aqui ela fala, espere antes de corrigir. Deem às crianças uma oportunidade também para elas se acalmarem, para elas pensarem, tá bom? E deixar que ali o nosso temperamento, ele se acalme. E o das crianças também. É a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Então, quando nós tratamos os nossos filhos de uma forma bondosa, de uma forma ali carinhosa, tanto eles quanto nós, com certeza vamos receber grandes bênçãos do Senhor. E vocês acham que no dia do juízo de Deus, né, alguém vai se arrepender de ter sido paciente e bondoso com os filhos, gente? Não vai. Tá? Então, isso aqui realmente é uma bênção, é uma dádiva. Nós precisamos construir essa base todos os dias do autocontrole e do domínio próprio. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para que você realmente possa, a partir de hoje, colocar como propósito na sua vida essa mudança, tá? E eu vou finalizar para vocês esse vídeo falando o seguinte. Os que desejam, né, governar a outros, eles devem primeiramente governar a quem? A si mesmos, tá? Então, se nós queremos governar os nossos filhos, nós precisamos primeiro governar a nós mesmos, nos controlar, porque senão você não consegue governar nem você e nem ninguém ao seu redor, porque você nem se controla. Como que você vai conseguir controlar outra pessoa? Não é mesmo? Então, quando um pai, uma mãe, ela se torna ali impaciente, corre o risco de falar de uma forma imprudente, que fique em silêncio, tá bom? Há um maravilhoso poder no silêncio. E eu quero fechar esse vídeo com essa frase aqui, com essa orientação aqui para vocês. Isso aqui é uma disciplina corretiva, tá? Uma disciplina que vai ensinar o seu filho muitas coisas, inclusive sobre o caráter. Então eu espero que realmente você tome essa decisão durante esta semana de fazer aí essa grande mudança. É um passo grande, né? Não é pequeno, mas que você pode ir construindo ele um passo de cada vez, um dia de cada vez. E com certeza, com o hábito, você vai conseguir mudar. E se você cair em algum momento, se ajoelha, peça a Deus, admita o seu erro, tá? Porque isso também ensina muito a criança. E com certeza as coisas vão melhorar e o ambiente vai ficar muito mais leve. Ok, pessoal? Não esquece de nos seguir nas redes sociais, do Zero ao Positivo. Estamos sempre lá trazendo
muito conteúdo bom como esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, comentem, tá bom? Vamos aqui interagir para a gente poder se conhecer melhor e eu poder trazer aí mais assuntos diferentes para vocês, ok? Um abração e até o próximo vídeo.